Pessoal, é o seguinte, Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, ele concedeu ali uma entrevista nesta semana, algo raro de acontecer, e fez graves alertas ao governo Lula. Eu quero trazer aqui, alguns poucos, não vou trazer todos. E também, quando eu estava refletindo sobre o que ele tinha dito, eu me lembrei de algo que o Ciro Gomes disse na palestra em Portugal. Então quero vincular uma coisa com a outra, só que antes eu quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal Cortes do Politizando, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se inscreva, nos dê essa força, ativa o sininho, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo, compartilha, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bora pro vídeo. Pessoal, então é o seguinte, Joaquim Barbosa foi entrevistado pelo Valor Econômico e soltou o verbo ali em alguns momentos, numa entrevista publicada no dia 15 de maio. Vamos pegar aqui alguns trechos divulgados por alguns sites. Vai dizer, por exemplo, um trecho lá, que o governo Lula também precisa um pouco mais de sobriedade. Está seguindo a linha do Bolsonaro com muita propaganda. É preciso sentar e, com moderação, tomar as decisões importantes para o país, sem necessidade de todo esse foguetório. Disse ele que, inclusive é bom lembrar, declarou voto no Lula no ano passado e disse mais: tudo é uma grande festa. O próprio Flávio Dino, que por sinal admiro muito, disse ele, dá seus shows semanais. O presidente continua soltando o verbo. Não é bom. Deveria haver um contraste com a balbúrdia anterior. Então aqui ele considera que está tendo uma balbúrdia também nesse governo e ele esperava que fosse então diferente nesse aspecto. Ele disse aqui após ser questionado sobre os ruídos do governo que o incomodam. Sobre Flávio Dino, vamos deixar claro aqui que é o seguinte: no Congresso, tanto na parte ali da Câmara dos Deputados, assim como lá no Senado, várias comissões funcionam. E essas comissões têm o direito de convocar ou convidar ministros do atual governo, como tinha também de convocar dos governos anteriores. E o que acontece? O Flávio Dino tem sido bastante convocado, e detalhe, pelos bolsonaristas. Eles se mobilizam nessas comissões, tanto na Câmara como no Senado, e ali convocam o Flávio Dino, que vai. E quando ele chega lá, percebe o quê? Que você tem, pensa bem nas comissões, Nicolas Ferreira, tenha santa paciência, André Fernandes, aí você vai no Senado aqui, você tem lá o Flávio Bolsonaro, aquele Marcos Duval e outros, tô pegando aqui dois, mas poderia pegar outros bolsonaristas que vão lá com qual intenção? Alguém acha que de fato esses bolsonaristas estão nessas comissões para lutar pelo bem do país, pelo interesse nacional? Não, é só para lacrar, para fazer videozinho na internet. Eles armam ali pro Flávio Dino, que chega lá, e o Flávio Dino é muito esperto, ele sabe muito bem se sair das provocações. E aí, tem inclusive chamado a atenção a desenvoltura do Flávio Dino nesses momentos. Que muita gente fica preocupada, que bolsonarista é conhecido por, enfim, lacrar em cima de gente da esquerda, não sei o quê. O Dino vai lá e se dá muito bem nesses ambientes. E aí acaba que você pode, em algum momento ou outro, o Dino aqui talvez poderia ter evitado isso ou aquilo. Pode ser que sim, algum exagero, num ponto ou outro, mas o Flávio Dino tem dançado de acordo com a música. Quando vem uma pergunta inteligente, séria, correta, ele responde no mesmo tom. Quando vem alguém debochando contra ele, ele responde com deboche. Então, o que tem inclusive revoltado alguns bolsonaristas, já falei aqui nesse canal em outros momentos. Agora, o Lula, que ele vai destacar também na fala aqui de Joaquim Barbosa, tem dado declarações que, sim, na minha opinião, poderiam ser evitadas, Porque às vezes é de graça, tá numa entrevista assim, de repente, do nada, o Lula solta falas, por exemplo, aquela do Sérgio Moro, Não que o Lula estivesse errado no que ele disse, mas pra que você trazer de volta uma figura que tá lá no Senado, enfim, tomando divertida, passando despercebida, o Lula vem lá e coloca o holofote de novo no Sérgio Moro. Enfim, você tem também falas do Lula, que eu discordo bastante e desnecessárias, na minha opinião, sobre a guerra na Ucrânia. Agora, mais recentemente, Lula foi lá falar da mansão que foi revelada aí da família do Mauro Cid, aquele que era ajudante de ordens de Bolsonaro, que está preso nesse momento. Aí o Lula insinua que poderia ser de Bolsonaro, enfim. Uma outra coisa, parece que com uma vontade de ficar acirrando essa polarização o tempo todo. Então, sim, eu acho que é necessário que o presidente da República, seja ele quem for, pode ser, isso que eu vou falar agora vale para o Lula, valia para o Bolsonaro, para o Michel Temer, para o próximo que virá. Ele tem um papel, de ser uma pessoa para dar uma baixada na temperatura, para que o país se una em torno daquilo que interessa, daquilo que importa, daquilo que de fato muda a vida das pessoas. Então tem muita gente que chega a apontar que a tática fala essas coisas
né, para distrair o povo, né, para que a gente não debata e não tome consciência das mudanças que precisamos fazer e que o governo, pelo menos até este momento, ou não tem força ou não tem vontade política de fazer as mudanças necessárias. Por exemplo, né, sobre os juros altos praticados pelo Banco Central, né, tudo bem, Lula vai lá e reclama dos juros altos, mas e aí? Né, o que ele tem feito de concreto, inclusive para tirar o Campos Neto da presidência do Banco Central? O que é possível. A lei estabelece que sim, você tem ali algumas possibilidades para que o presidente do Banco Central seja exonerado do cargo. E sabe quem que explicou isso? Ciro Gomes, numa palestra na Universidade lá de Lisboa, em Portugal. O Ciro, em um minuto, né, tem até um corte muito bem feito aqui pelo perfil Ciro PND do Brasil, que eu super recomendo. Ele fez um corte, em um minuto o Ciro disse algo que eu lamento que políticos com mandatos não estejam falando sobre isso. Eu lamento que vários influenciadores que se dizem progressistas não estejam falando sobre isso. Vamos trazer aqui então o Ciro Gomes, que insiste de novo, você pode gostar, não gostar, concordar, discordar, faz parte. Mas avalie o que ele está falando, esqueçam o carteiro e leiam a mensagem da carta aqui, porque isso aqui, meus amigos, que ele vai falar... Se fosse feito, melhoraria a vida de todo mundo, de quem votou no Lula, no Bolsonaro, no Ciro, de quem nem quis sair de casa para votar. Vamos aqui agora com o Ciro Gomes, esse corte muito bacana que eu vou deixar o link para quem quiser acessá-lo. Você conhece o Estatuto da Autonomia do Banco Central do Brasil? Sabe que dia foi votado? Está escrito lá. Eu sou advogado. Lei Complementar número 179, se a memória não me falha, artigo 5º, inciso 4º. Confere aí no Google. Diz lá, cabe ao presidente da República demitir o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a do ano atrasado, a razão de direito e de fato está dada para demissão. Só um detalhe, a meta do ano retrasado, né, eles sempre estipulam a meta, até muitas vezes abaixo daquilo que deveria ser estipulado, justamente para manter o argumento. Não, o juro tem que estar alto para perseguir a meta de inflação. Mas a inflação ficou o dobro da meta estipulada. Então o cidadão está com a incompetência comprovada, né? Não falta mais nada para pedir a exoneração dele. Então o motivo tem, de sobra, na verdade. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda completamente entregue à banqueirada. E aí o Senado não vai atender? A conferir. Manda o Lula demitir e ver se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele, ministro do Supremo? Para isso tem força política. Bom, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já expliquei isso aqui umas 200 vezes. Esse Conselho Monetário Nacional, o Ciro até falou aqui no Haddad, tem 3 pessoas. O Haddad, ministro da Fazenda, Simone Tebet, ministra do Planejamento, e o Campos Neto. Então o governo tem 2 votos de 3. O outro é do próprio Campos Neto, então pede exoneração, não pode pedir também sem motivo, um motivo que o Ciro Gomes chegou a explicar em relação à meta de inflação, que não foi atingida nos 2 anos anteriores, então você tem ali mais do que o necessário para exonerar esse cidadão e manda para o Senado. Aí tem que articular, tem que trabalhar, tem que colocar o povo na jogada, esclarecer o povo. Por que eu estou pedindo exoneração dele? Não é porque eu não gosto dele, é por causa disso, daquilo, não. Então, enfim, você tinha que seguir ali alguns passos para que o Senado, inclusive, se sentisse pressionado e aprovasse aquilo que o CMN, né, indicasse ali. Mas em vez de esclarecer sobre isso, muita gente está preocupado com outras questões. A cor do vestido da Janja, mas não sei o que, enfim. E eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo, o comentário é sempre muito importante. Valeu, e quem puder, espalha, compartilha esse vídeo, bota as demais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.